Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Leachel Monanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todo programa, eu gosto de iniciar agradecendo. Então, eu quero agradecer muito os comentários de vocês, as mensagens que estão me mandando, inclusive por e-mail, mensagem, perguntas, depoimentos. Tudo isso tem me ajudado muito para ter certeza de que estou no caminho certo, estou conseguindo transmitir a mensagem proposta, tá certo? E aprendo muito com os comentários que vocês colocam tanto aí no vídeo, no YouTube, como quando me mandam também por e-mail, tá bom? Bom, antes de tudo, então, vamos começar os agradecimentos. Vou agradecer a Sheila Bunlai, Edson Miguel Silva, Maria Valente, Gilvânia Gonçalves, Regina Pereira, Maria dos Anjos, Gilene Alves, Antônio Duarte. Inclusive, ele colocou um depoimento que eu achei muito bonito, me tocou, vou trazer aqui para vocês. Ele disse assim: boa noite, Adriana. Ao acordar, assisti o vídeo. Fui para o trabalho e, ao chegar em casa à noite, assisti novamente. Fiquei imaginando minha vida, tudo que passei, meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, as mulheres com que me relacionei e tudo que vivi, até hoje. Nossas vidas são livros que devemos ler e assim ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história. Obrigado pelas palavras e pelo vídeo de hoje. Que Deus possa te inspirar com muita sabedoria na próxima quinta-feira. Paz e bem e muito axé. Olha, Antônio, eu agradeço muito o seu comentário e fico muito grata à ancestralidade por, de alguma forma, estar conseguindo lhe tocar e lhe sensibilizar para as suas reflexões, tá bom? Espero que esteja ajudando e, assim como suas palavras, espero que a ancestralidade me influencie hoje para trazer boas palavras para vocês, tá bom? Quero agradecer a Maria Ivelise Araújo Pontes, agradecer a Leda Maria Abreu e a Carlos Marques, e a todos, todas e todes que têm mandado seus comentários, seus axés, seus bom dias, tá bom? Eu demoro um pouquinho, mas eu procuro responder, eu leio todos os comentários e agradeço muito. Por que que eu gosto de começar agradecendo? Porque para nós a gratidão é como se fosse um ebó. Ebó são rituais que nós, diversas formas de rituais que nós passamos para receber o axé da divindade. E eu acredito muito que a gratidão, já ouvi isso de alguns babás, de algumas iás, e eu concordo muito de que a gratidão é um ebó. Então, nada melhor do que começar o nosso dia, a nossa manhã agradecendo. Bom, e também com explicações. Mais uma vez, vocês veem um cenário diferente. Estou em obra ainda aqui em casa, mas está sendo muito bom. Estou reformando o quarto de santo, que é o coração, a alma da nossa vida aqui no terreiro. Estou muito grata por todos que têm contribuído, o pessoal que tem vindo, ajudado. Ninguém especialista, mas todo mundo com dedicação e o quarto está ficando a coisa mais linda. E por isso a casa está toda virada de ponta cabeça e por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. Achei uma paredinha branca, um cantinho,
Meu marido me ajudou, agradecer ao Celso também, meu marido, que sempre me apoia, me ajuda, me ajudou a definir um cantinho aqui para poder estar com vocês hoje, tá bom? Bom, hoje nós vamos dando continuidade no nosso livro. Cadê meu livro? Eu não trouxe o livro para cá, deve estar lá para fora. Mas eu mostrei na semana passada. A gente continua falando sobre o livro Ori, A Cabeça como Divindade, do pai, do Babá, né? Do Babá Márcio de Jagum, um livro maravilhoso. Não estou com ele aqui hoje e nem sei, na verdade, onde deve estar aqui, porque a gente ainda está organizando a biblioteca também, tá bom? E a gente dá continuidade. Hoje é o nosso terceiro encontro falando sobre Ori, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do livre-arbítrio. Porque qual a proposta desse estudo, né, desse trabalho aqui com vocês? A gente refletir sobre Ori, aprender sobre Ori e refletir no bem viver, de como construir o bem viver, seja no nosso mundo, na nossa vida individual, seja no coletivo, e com a expectativa de podemos construirmos um estado, um país, uma sociedade que preze pelo bem viver, tá bom? Então é assim. Hoje a gente vai falar sobre a Djalá. Eu já fiz alguns vídeos sobre a Djalá e ele é fundamental porque a Djalá é uma qualidade de Oxalá que é responsável por Olodumare, Deus, em modelar nossas cabeças, modelar nossos oris, certo? Aquele que a gente escolhe antes de vir e tal. E eu vou ler para vocês um verso sobre a Djalá. Eu até já li ele em outros momentos, mas eu achei importante trazer ele nessa sequência que a gente está pensando, estudando especificamente Ori, tá bom? A Djalá modela a cabeça do homem. O Dudua criou o mundo, o Batalá criou o ser humano. O Batalá fez o homem de lama, com corpo, peito, barriga, pernas, pés. Modelou as costas e os ombros, os braços e as mãos. Deu-lhe ossos, pele, musculatura. Fez os machos com pênis e as fêmeas com vagina, para que penetrasse o outro, e assim pudesse se juntar e se reproduzir. Pôs na criatura o coração, fígado e tudo mais que está dentro dela, inclusive o sangue. Olodumare pôs no homem a respiração e ele viveu. Mas o Batalá se esqueceu de fazer a cabeça, e Olodumare ordenou a Djalá que completasse a obra criadora de Oxalá. Assim é a Djalá quem faz a cabeça dos homens e mulheres. Quando alguém está para nascer, vai à casa do oleiro, a Djalá, e modelador de cabeças. A Djalá faz as cabeças de barro e as cozinha no forno. Se a Djalá está bem, faz cabeças boas. Se está bêbado, faz cabeças mal cozidas, passadas do ponto, mal formadas. Cada um escolhe sua cabeça para nascer. Cada um escolhe o ori que vai na terra. Lá escolhe uma cabeça para si. Cada um escolhe seu ori. Deve ser esperto para escolher a cabeça boa. Cabeça ruim é destino ruim. Cabeça boa é riqueza, vitória, prosperidade. Tudo que é bom. Bom, Pai Márcio trouxe esse Itam no livro Ori, A Cabeça como Divindade,
E eu achei fundamental reproduzir aqui para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre livre-arbítrio. Em que sentido, né? Adriana, o que tem a ver isso com livre-arbítrio? Vocês percebem que ele, nos Itãs, né, esse em específico traz a de Alá, uma divindade, uma qualidade de Oxalá, e que ele às vezes mostra ele às vezes bêbado, dependendo do Itã, é bêbado, ele não cria direito, não modela direito as cabeças, quando ele não está bem, porque não é sempre que ele está bem, às vezes a cabeça fica mal formada, não cozinha direito, queima o ori. E aí eu fico pensando que na nossa cultura, nós somos compelidos a buscar sempre nas divindades a perfeição absoluta. Algo. Eu particularmente, não consigo imaginar o que é algo perfeito, até porque eu entendo que o que é perfeito para mim pode não ser para você. Então, eu entendo a perfeição também algo como muito subjetivo. Mas eu entendo, reflito sobre essa forma de perfeição, algo sublime até, sempre que se refere às divindades, a Deus, né, ao Lodumare, e sempre que procura a espiritualidade, se imagina sempre indo buscando algo perfeito. Eu concordo, o Lodumare é perfeito. O Lodumare é perfeito, assim como todas as suas criações, de orixá à humanidade, que somos nós. Porém, o que é fundamental a gente prestar atenção aqui é no que fala da nossa escolha. Certo? A gente escolhe a nossa cabeça. A gente, antes de nascer, a gente tem escolha, a gente faz as nossas escolhas, inclusive antes de vir para esse corpo material. Nós escolhemos, que é o livre-arbítrio, que é o chamado livre-arbítrio, desde se vamos renascer ou não nessa matéria. Nós temos a escolha o direito de escolher a cabeça, nosso projeto aqui na vida, nessa vida, quais os caminhos que a gente pretende trilhar, qual o nosso propósito aqui e quais elementos, quais ferramentas eu preciso trazer neste meu ori para ter sucesso nesse caminho. E por que eu estou fazendo esse contraponto? Porque é muito cômodo, a gente fica buscando a perfeição sempre no externo. E é muito cômodo também a gente colocar toda a culpa dos nossos feitos e dos nossos malfeitos em Deus, seja no Deus ou no diabo. Só um parêntese, para nós não existe diabo na cultura africana, na cultura iorubá, não existe diabo, não existe inferno, existe bons e maus feitos, existe o Lodumare, a energia primordial, que a partir de Olodumare tudo foi criado, e a partir do nosso livre-arbítrio, os nossos bons e nossos maus feitos. E a consequência disso. Então, não existe diabo para gente, nem inferno. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem a tendência de sempre culpar o outro, seja divindade, ou seja colega, parente, filho, seja o que for. A gente coloca expectativas, às vezes, demais nas pessoas também. Às vezes a gente não respeita, inclusive, o livre-arbítrio do outro, né? E aí eu fico refletindo que qual a importância da gente refletir sobre o livre-arbítrio, para a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade. E só que isso para ser um peso, não é um peso. É para a gente entender as consequências das nossas escolhas. Sejam boas ou más, e tudo bem, porque ninguém nasce sabendo.
tudo aqui é um processo de aprendizagem. Mas se a gente não aceita esse processo de aprendizagem, os erros, né, que são os erros nesse processo de aprendizagem, tudo fica mais complicado. Tudo fica mais difícil. Aí você não cresce, você não avança. Enquanto eu estou acusando o outro, enquanto eu estou sempre buscando um culpado, ao invés de buscar o resultado, a lição daquilo. Porque eu, pelo menos, acredito que, por pior que seja a situação, seja ela muito boa, seja muito ruim, sempre tem uma lição. E mais do que isso, nós sempre temos escolhas. Nós sempre temos escolhas. Seja nas situações mais adversas. Eu vejo as pessoas, e aí por que eu estou trazendo essa questão da importância do livre-arbítrio? Enquanto nós ficamos esperando que Deus faça tudo por nós, ou né, o Lodumare, ou Nanã, ou Ogum, ou Xangô, ou Exu, eu deixo de exercer meu livre-arbítrio. E aí eu vejo muitas pessoas, eu deixo de exercer meu livre-arbítrio, minhas escolhas e minhas ações. Lembrando que Exu é movimento. Se eu não movimento, Exu não tem como me trazer nada. Onde não vai me trazer nada eu sentada no sofá assistindo televisão. Eu tenho que me movimentar. Se eu quero ter sucesso profissional, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar. Se eu quero viver bem em grupo, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não quero viver sozinha. Eu tenho que fazer minha parte. O que é viver em grupo? Que é ceder, né? Às vezes também impor limites. São tudo coisas para a gente refletir com relação ao livre-arbítrio. Aí, essa semana me perguntaram, mas Deus é justo? É certo eu ser cobrada por tudo? Ou também me perguntaram, por que eles ficam me vendo sofrer e não fazem nada? Aí eu tentei explicar na minha humilde visão, tentando falar sobre o livre-arbítrio, né? Que vai das nossas escolhas. Porque quantas vezes nós estamos sofrendo e não aceitamos ajuda? Quantas vezes nós não estamos bem e sequer aceitamos que não estamos bem? E aí nós vamos ficar sentados esperando que venha sempre uma divindade, pare tudo. Olha, com tufão, furacão, maremoto, tsunami, Covid. E as pessoas não estão morrendo só de Covid. Tem famílias, eu recebi histórias de crianças que perdeu mãe, pai, avô, tio, ficou sozinho no mundo, que perdeu tudo para a Covid. E aí eu, na minha dor, e não estou diminuindo a dor de ninguém, porque cada um sabe a intensidade da sua dor. Mas não é muito egoísmo eu achar que as divindades devem parar tudo para vir aqui me carregar no colo sem eu me movimentar? Será que nós percebemos as formas que Olodumare, que Exu, que Ogum, que os ancestrais têm de nos ajudar, que é colocar uma pessoa no seu caminho para dar uma boa palavra, só que você tem a escolha de ouvir ou não. Colocar uma pessoa no seu caminho para te dar uma bronca, só que você tem a escolha de ouvir ou não. Colocar uma pessoa no seu caminho, às vezes trazer de volta, às vezes até pessoas do passado, como oportunidade, que vai estender a mão para você naquele momento, às vezes um estranho. Quantas vezes
você já não se viu, qualquer um de vocês que estiverem aqui comigo agora, naqueles momentos que parece que está tudo acabado, que não tem, está tudo tão difícil que a gente não vê saída. E às vezes a alternativa vem de uma palavra da pessoa que a gente menos espera. Do açougue, do pedreiro, de morador de rua. É a forma que a espiritualidade, que a ancestralidade tem de nos socorrer. Porém, eu tenho a escolha de ouvir ou não. Eu tenho a escolha de estender a mão para aceitar essa ajuda. Porque é isso, quando uma mão te estende, é estendida a você, lhe oferecendo ajuda, você tem a escolha de estender a mão ou continuar de braço cruzado. E aí, se você não estende essa mão, a culpa não é de divindade alguma. Olodumare não tem que vir se materializar na sua porta, dentro da sua casa, no meio do incêndio para te socorrer. Assim a gente jamais aprenderia. Será que às vezes a gente não fica buscando soluções para a nossa vida como crianças mimadas? É lógico que seria melhor, mas a gente tem que escolher, a gente tem que entender também, refletir com honestidade conosco, não é para o mundo, conosco. De quanto que as nossas escolhas nos levaram até ali, aquela situação ruim. Falar, mas Adriana, eu procuro ser boa, ser correta, não engano ninguém, não minto para ninguém. Mas eu sempre sou enganada, sempre sou traída, sempre sou humilhada. Aí vamos pensar. Nós somos enganados, quanto nós somos enganados ou quanto nós nos permitimos enganar. Porque é isso, não importa quem nos traz a informação, é nosso papel refletir sobre a informação que a gente está recebendo. Não importa de qual pessoa. Isso não é confiar mais ou não, ou menos. É onde cada um de nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Quantas vezes a gente vê, a gente tem uma intuição, sente uma coisa ruim quando alguém fala alguma coisa, só que a gente insiste, acha que é bobagem, coisa da nossa cabeça. Aí quando dá tudo ruim, a culpa é de quem? Às vezes nós estamos há 20 anos sendo maltratadas, sendo humilhadas. Há 20 anos. Não tem que vir uma. A gente tem as escolhas de sair disso. Seja do emprego que não está satisfeito, seja de um casamento, de um relacionamento que não está bom, seja de qual for o tipo de relacionamento ou de situação, nós sempre temos a escolha. Sempre temos. Não quer dizer que a escolha, que o caminho certo é o mais fácil. Não significa isso. E aí você diz, mas Adriana, eu sou esforçada, eu sou trabalhadora, eu sou batalhadora. Será que eu escolhi meu orelha errado? Olha, eu entendo que não existe orelha errado. Mas uma coisa que eu observo muito, será que a gente está insistindo no caminho certo? Porque fala, ai, tudo que eu faço nada dá certo. Mas o que você está fazendo? É assim, um exemplo, a gente, como eu disse, a gente escolhe o Ori antes de nascer, o projeto de vida, ou seja, os caminhos pelos quais a gente vai trilhar aqui. Então, as ferramentas que a gente vai trazer são de acordo com aquele caminho que a gente vai trilhar. Isso tudo que eu estou dizendo é para além dos ebós, dos buris, de todos os cuidados de culto com a cabeça que a cultura iorubá tem. Dentro da espiritualidade. Tem o culto, tem o buri, tem as coisas, tem. Mas não adianta tomar buri, não adianta tomar todos os axés do mundo se a gente não mudar alguns comportamentos. Aí eu escolhi, resolvi, foi acordado que eu viria para esse mundo para ser engenheira. Nasci numa família de médicos,
E aí, no meio do caminho, mesmo sendo apaixonada por engenharia, em determinado momento eu faço medicina. Seja por comodidade, porque é mais fácil, vou herdar o consultório dos meus pais e por aí vai, seja por pressão da família. E nada dá certo. E aí a minha pergunta é: se você veio com as ferramentas para ser um bom engenheiro, será que você vai ter empatia suficiente para acolher cada pessoa, cada ser humano que bater em sua porta, você enquanto médico? Será que você vai ter os recursos necessários para executar bem o seu caminho? E aí, a minha pergunta é: você que está se esforçando menos ou de repente está insistindo num caminho que não era seu? Quantas vezes a gente se vê no meio de situações e fala: nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não nasci para isso. E a hora que você levanta, que você por algum momento diz isso para você, é a deixa de você parar tudo e sair. Ah, Adriana, mas eu vou começar de novo. Ai, já estou velho, já estou cansado. Sim. Nunca é tarde demais para a gente recomeçar. Nunca é tarde demais para a gente começar o caminho certo, o melhor caminho. Eu costumo dizer que quando a gente está no caminho certo, tudo flui mais fácil. Tudo flui, tudo acontece mais fácil. É onde eu digo, uma coisa são os rituais, os axés, que a tradição tem, que o candomblé tem. Mas se a gente não repensa as questões comportamentais, não adianta. Onde eu vejo muitas pessoas, apesar que eu sei que muitos dos que me acompanham aqui não são de candomblé, mas alguns são. E aí muitas pessoas falam: ah, eu fui lá naquele sacerdote, eu tirei ebó, fiz não sei o quê, mas não mudou nada. Você mudou? Você usou esse momento para refletir, para se rever? Porque disso, meus amigos, meus queridos amigos, depende as boas escolhas. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Não adianta orgulho demais. E aí a gente vê quantas pessoas não são julgadas, quantos empresários, pessoas bem-sucedidas que, às vezes, em determinado momento da vida, abandona tudo, compra uma casinha, que aí tem dinheiro, né? Tem recurso. É mais fácil recomeçar. Mas muita gente é julgada por abandonar a carreira, abandonar tudo e vai trabalhar na praia como caiçara, como pescador. Agô, né? Desculpa, caiçara é quem nasce naquela comunidade daquele grupo étnico. Que vai viver como comunidade ou ribeirinha, vai ser pescador, vai abandonar toda a carreira de engenharia e vai ser ceramista e por aí vai viver com muito menos. E olha, durante a pandemia, durante esse isolamento social, muita gente se viu compelido tanto a descobrir quantas coisas que gasta que não precisava, então se mata de trabalhar para ter alguns recursos que não têm a menor utilidade para a sua vida prática, como também de se oportunizar, de descobrir novas habilidades, se dá oportunidade. E tudo isso está dentro do livre-arbítrio. E se a gente não refletir sobre isso, não tem como a gente entender qual a importância do Ori. Porque o Ori é o que traz o livre-arbítrio. Então, meus queridos, a gente precisa entender que muitas das consequências, muitas das coisas que a gente vivencia, sejam elas boas ou ruins, é lógico que tem influência do meio e tudo mais, mas a gente tem que entender que muitas vezes é resultado na maioria das vezes, resultado das nossas escolhas. Mesmo imposto por outro ou não, porque mesmo quando é imposto, a gente tem o direito de falar não.
e arcar com as consequências disso também. Então a gente tem que entender que a gente sempre tem escolha. E eu estou trazendo essa reflexão para que juntos a gente possa pensar de rever as nossas escolhas com menos orgulho, de não ter vergonha de que precisa de ajuda, ter humildade para aceitar a ajuda, ser humilde para reconhecer a mão que está estendida para você, que às vezes é a forma que a sua ancestralidade teve para lhe alcançar. E falar, tudo bem, eu preciso de ajuda. Isso é uma escolha, e eu acho que essa é a escolha mais importante nos dias de hoje. Porque muitos estão adoecendo por achar que devem dar conta de tudo, fazer tudo sozinhos, achar que reconhecer que precisa de ajuda é uma fraqueza, e com isso se autodestruir. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Eu quero avisar, inclusive, que a gente volta agora só no dia 7 de janeiro. Então, eu quero desejar um Natal maravilhoso, mesmo não sendo cristã, mas eu sei que a maioria é, e tem os rituais familiares nessa passagem de Natal. E a todos os cristãos que me acompanham também, os católicos, né? Se eu não me engano, vocês vão me perdoar da minha ignorância, eu não sou cristã, mas pelo que entendo são mais os católicos, né? Que traz a celebração do Natal. E se os outros segmentos também têm, vocês me perdoem, tá? E pode me contar também, porque eu aprendo um pouquinho mais. Tem uma passagem de ano maravilhoso, abençoado, que sejam capazes de aproveitar cada momento com seus familiares, com as pessoas que lhe querem bem, tá certo? Vamos tomar cuidado, porque a pandemia, a Covid está matando muita gente ainda. Sabemos que depois das festas de final de ano, muito mais gente vai morrer. Infelizmente, com essa necropolítica, a falta de posicionamento, organização do Estado, desse governo federal, piora muito as condições. Os hospitais estão lotados. Então, vamos celebrar, mas com responsabilidade. Façamos videochamada para ceias, tá certo? Não precisa estar todo mundo fisicamente junto, ou né, que vem alguns e outros, uns venham no Natal, outros no Ano Novo, grupos pequenos. Vamos celebrar a vida, porque essas datas são datas de celebrar a vida, tá certo? A nossa vida, para que tenhamos uma boa vida. Então, tenha um final de semana e um final de ano abençoado com muito axé, muita prosperidade, com muita saúde. Se você que estiver me ouvindo agora tiver um ente querido seu que está com Covid, que está doente, que está internado, eu desejo muita saúde, muita prosperidade, muita força e que tenhamos todos nós vida longa. Vida longa, com saúde, com sabedoria, tá certo? Um beijo grande, axé e até dia 7 de janeiro.